Programa Corpo e Mente está de volta. No bloco anterior, a gente explicou um pouco mais sobre a ansiedade. No programa de hoje, a gente quer desvendar como controlar a ansiedade, que é o mal do século. As pessoas cada vez mais estão muito preocupadas, muito aflitas, exigindo muito de si mesmo. Por isso que a gente falou no programa. E agora, a gente vai fazer no programa, vou mostrar para vocês eu sendo hipnotizada. Vocês sabiam que a hipnoterapia cognitiva pode ajudar a diminuir seu nível de ansiedade? A Renata fez comigo e vai explicar para a gente como que é esse processo, de que forma que a hipnose beneficia na nossa saúde para a gente poder diminuir o nível de ansiedade. Normalmente a hipnose é com algum objetivo, né? É fazer uma regressão, emagrecer, parar de fumar, várias coisas, conseguir dirigir, medo de andar de avião e tudo mais. Mas ela por si só, mesmo eu tendo outro objetivo, o carro-chefe dela é a ansiedade, controlar a ansiedade, se acalmar. Bom, você experienciou isso, você sabe, a gente fica com o corpo todo mole, a gente fica super relaxado, né? Gente, uma sensação muito gostosa. Vocês vão ver agora a primeira parte da minha terapia, vocês vão ver os 3 passos. Primeiro, a Renata vai ver comigo como que é a minha suscetibilidade. Se eu sou suscetível ou não à hipnose. Vamos ver a primeira parte? Num primeiro momento, Renata analisa minha suscetibilidade. A voz calma descreve como devo me sentir. Meu corpo parece se desligar da mente. As mãos, agora coladas à testa, parecem ter vida própria. E no final, mal consigo desgrudá-las. Renata, por que é feito esse teste? 98% da população é suscetível, né? Muitas pessoas no início não conseguem entrar em transe por não confiar em quem está hipnotizando, por não saber o objetivo, por medo, porque hoje em dia existem muitos mitos relacionados à hipnose, né? Para ver se a pessoa é suscetível e principalmente para eu saber com que técnica que eu vou te hipnotizar depois. Dependendo de qual teste você se encaixa, eu vou saber com qual técnica que eu te hipnotizo depois. Nesse caso ali, ela fez uma técnica comigo que eu tive que realmente colocar as minhas mãos na testa e realmente depois eu fui tentar tirar e não conseguia descolar minhas mãos da testa. Isso. Porque eu sou muito suscetível ou realmente você conseguiu trabalhar com o meu subconsciente? Como é que funciona isso? Isso é um sinal que você é suscetível, né? O que a hipnose é? É a nossa imaginação. Você conseguiu ver que a tua mão estava grudada, você conseguiu sentir esse magnetismo da tua cabeça, conseguiu sentir a cola sendo colocada, né? Isso foi a tua imaginação agindo. A hipnose não é nada mais, nada menos que a nossa imaginação. Legal, Renata. Agora vamos então para a segunda parte. Vamos ver eu sendo hipnotizada. Feito o teste, agora a Renata pede para que eu fique de pé. Passa a falar calmamente em meus ouvidos. Esqueça o que me rodeia e me concentre apenas nos meus pensamentos. Meu corpo cai. Dessa vez, o conforto do sofá me traz a estabilidade que meu corpo tanto precisava. Minhas ondas mentais baixam de nível. Durmo profundamente, ainda que consiga ouvir Renata me indicando o que devo fazer. É uma verdadeira viagem no meu subconsciente. Torno-me cada vez mais suscetível ao que ela diz. Renata me faz chegar a um lugar bom, calmo, onde consigo ver um pouco do que já vivi, minhas melhores lembranças, a tal ponto que me vejo sorrindo, mas sem controlar meus pensamentos, me perco no caminho e encontro um momento triste na minha vida. O inesperado acontece, ao invés de feliz, passo a chorar. Nesse momento, interrompemos a sessão. Renata, como isso? Me explica. Naquele momento, gente, a gente está ali, é como eu falei na matéria, a gente está ali, mas a gente não se desliga, não desmaia, a gente realmente continua ouvindo a psicóloga, no caso a Renata, eu conseguia ouvir ela o tempo todo e aquilo me fez lembrar realmente de um momento bom da minha vida, só que em certo momento eu comecei a chorar, lembrei de uma coisa ruim que passou já na minha vida. Por que isso? Por que eu cheguei a chorar? Me entreguei de vez? Como é que foi?
Bom, a técnica que a gente utilizou contigo foi da memória âncora, né? A gente estava trabalhando de ansiedade, relacionado à ansiedade. Fomos lá buscar uma memória muito boa da tua vida, para toda vez que você precisar sentir ansiedade, vai fazer um sinal e toda essa sensação vai invadir o teu corpo. O choro, ir para uma memória muito ruim, foi como se fosse um pedido de socorro seu. Acontece com alguns clientes quando tem alguma questão muito importante que não foi resolvida na vida, isso vem à tona na hipnose, porque ali eu me senti seguro, eu me senti relaxado, eu vi que eu podia tudo. Né? Então é como um pedido de socorro, confiando em mim, você deixou isso vir à tona, me pedindo, Renata, por favor, vamos aqui, me socorre. No caso ali era só uma demonstração, mas se fosse de fato uma terapia, você teria que trabalhar em cima desse momento que me fez triste, isso? Isso mesmo. O que acontece muito, eu vejo muito seguido no consultório, pessoas que me procuram para emagrecimento com hipnose, a gente vai, faz alguma técnica de hipnose e a pessoa começa a chorar. Acontece em caso de aborto, de abuso sexual, coisas mais fortes que a pessoa nunca contou para ninguém, nunca se sentiu segura e naquele momento vem à tona um pedido de ajuda. Normalmente está relacionado com o que se está trabalhando, né? Eu dei o exemplo do emagrecimento, às vezes um abuso faz com que a pessoa engorde e ela não consegue emagrecer por causa disso. Nós estávamos falando com você de relaxamento, muito provavelmente alguma situação que causa essa ansiedade em você, que não te deixa relaxar em alguns momentos. E uma terapia seria o suficiente? Depende de pessoa a pessoa, ou seriam várias terapias, vários dias para poder trabalhar esse momento ruim na minha vida? Uma sessão é pouco, né? E a gente entra num processo psicoterapêutico mesmo, né? Não adianta trabalhar só com a hipnose. A hipnose, ela é uma técnica usada durante o processo psicoterapêutico, né? Então, talvez até por isso que você entrou, a gente só faz hipnose no consultório realmente, em uma terapia, depois de algumas sessões, depois que eu já te conheço, que a gente já conversou um pouco, né? E a hipnose é feita com um determinado fim, com um objetivo. Ali foi só para você vivenciar e a gente demonstrar, né? Mas é tratada durante a psicoterapia. A quantidade de sessões varia de pessoa para pessoa. E no caso de eu lembrar os bons momentos, era para quando eu me sentir muito ansiosa, eu relembro daquela sensação de alegria, de felicidade. Isso. Algum momento calmo, algum momento feliz, né? A gente chama de memória âncora. Eu estou me sentindo desprotegida, estou me sentindo triste, eu faço o meu sinal e aquela sensação invade o meu corpo e minha mente, eu volto a me sentir assim. Muito bacana, gente. Eu adorei a experiência, bem bacana mesmo. Bom, agora vamos para a terceira parte da minha hipnose. Quando volto, já estou mais relaxada. Procuro lembrar de outro momento importante da minha vida. Isso me deixa feliz. Renata conta que esse é o momento que sempre devo lembrar quando me sentir muito ansiosa. Basta eu apertar o polegar e o indicador. A demonstração foi feita. Para encerrar, a psicóloga me ensinou a fazer a auto-hipnose para que eu possa sozinha também dormir profundamente. Então, Renata, esse tema gerou várias perguntas na nossa fanpage, inclusive você pode acessar facebook.com/programa Corpo e Mente. Sempre que a gente for debater algum tema, a gente coloca lá antes para vocês mandarem perguntas. Vamos lá então, a Vanessa Schissel mandou pra gente: o problema que foi tratado pela hipnose retorna depois de algum tempo? Pode retornar. Por isso até mesmo que eu ensino a auto-hipnose que apareceu no vídeo. A hipnose é como se eu colocasse uma bateria dentro de você, como uma bateria de celular. Eu te dou essa bateria. Mas com o tempo ela vai perdendo a sua carga. Então a gente tem que estar sempre recarregando e fazendo uma manutenção. Até que chega um momento que aquilo vira natural e eu vou seguir a minha vida naturalmente. Eu não preciso mais ficar recarregando isso. Mas aí porque eu já mudei depois de muito tempo. Entendi. E auto-hipnose, o que seria? Seria eu mesma trabalhar essa questão de dormir profundamente, trabalhar meus sentimentos, controlar minhas emoções? Na verdade, ali no consultório, o que a gente fez ali foi uma auto-hipnose já. Foi você que imaginou, foi você que se deixou ir, né? Eu estava ali te auxiliando, facilitando essa etapa, mas quem proporcionou tudo isso foi você. A hipnose mesmo, quando eu induzo ou quando qualquer outra pessoa induz, é uma auto-hipnose. O que eu te ensinei foi uma auto-hipnose para eu não precisar te conduzir,
né? Você conseguir fazer sozinha. Nesse caso ali, você me deu um papelzinho que tinha uns números, né, de 1 a 10, eram os números, e eu tinha que olhar no centro do papelzinho e a partir do momento que eu chegasse ao 6, eu tinha que dormir profundamente. O Beto Mianes também mandou uma pergunta pra gente. Auto-hipnose é perigoso? Não? Não tem. Tem muito mito em cima. Né? A auto-hipnose é com alguém te colocando ali naquele processo, como eu fiz contigo, ou eu fazendo sozinha a minha auto-hipnose. Não é perigoso porque a gente fica totalmente consciente, o corpo relaxa, eu consigo entrar em mecanismos que eu só consigo entrar nesta etapa, em transe, mas o meu consciente continua antenado, eu consigo voltar. Além do que, se eu entrar em transe e não tiver nenhum estímulo, eu não estiver trabalhando nada, em no máximo 15 minutos eu entro em sono. Então eu vou começar a dormir e sono não é perigoso para ninguém, né? Daí o bacana de fazer auto-hipnose seria antes de dormir ou em qualquer momento do dia em que eu me sentir muito ansiosa, no caso do que eu estiver trabalhando? Depende do caso, né? Tem pessoas que usam auto-hipnose para dormir, que tem insônia ou que acordam no meio da noite e não conseguem voltar a dormir, para isso a gente usa auto-hipnose. Ela pode ser usada em qualquer momento, desde que eu esteja sentada, em algum lugar que eu não vou cair, né? Eu posso fazer para me acalmar. Tem muitos clientes que ficam muito ansiosos no trabalho, eu falo assim, vai rapidinho lá no banheiro, se tranca e faz uma auto-hipnose rapidinha, pode ser feito assim. Quando eu vou fazer a manutenção das minhas hipnoses, eu gosto de fazer antes de dormir, já deitada na cama, já aproveito aquele relaxamento para dormir. O problema é quem tá perto, né? O medo que dá, meu Deus, será que essa pessoa depois vai conseguir acordar? É a primeira vez, depois que viu que acorda, tranquilo. Tranquilo, então não tem motivo de preocupação. Não, então vamos para a última pergunta aqui. O Melk Nascimento, inclusive nosso repórter aqui da TV Insight, ele mandou: por acaso existe alguma contraindicação para esse tipo de terapia? A hipnose é contraindicado para pessoas com transtornos psiquiátricos, né? Como a hipnose ela age na imaginação, pessoas que têm delírios, alucinações vão se perder um pouco nisso, então a gente não indica para esses casos. E pessoas que têm epilepsia, né, convulsões, mas que não tomam medicamento para controlar. Também porque daí tem uma descarga mental muito grande, então o risco de ter uma convulsão aumenta. Mas se a pessoa está medicada, se está controlado, não tem problema nenhum. E faixa etária, existe alguma idade apropriada? Não, pode ser desde criança até idosos, desde que a criança consiga já entender, né? E criança é mais fácil de entrar em transe ainda do que adultos, porque a criança tem muito essa coisa de mundo da imaginação, e a gente se utiliza disso para colocar a criança em transe. Daí trabalhar com a criança, quando eu percebo que é necessário, por exemplo, se tem um filho, uma filha, quando que eu vejo que é necessário esse tipo de terapia? Varia muito de cada caso, de cada criança, de cada família. Eu, particularmente, eu não gosto de atender só a criança. Eu faço terapia de família. Se ali a gente vê que tem alguma necessidade, a gente trabalha. Mas, normalmente, trabalhando com os pais, a criança vai sentir o reflexo. Porque a criança só sente o que está acontecendo na casa dela. Ela expressa só aquilo que os pais fazem, o que é a família. Então, atendendo os pais ou a família, normalmente a gente já consegue controlar isso. Não precisa entrar com uma técnica muito específica na criança. Agora, tem muita gente que não consegue diferenciar hipnose de regressão. É a mesma coisa? A regressão é feita com hipnose, né? Você tem que estar em transe para fazer tua regressão. A hipnose não necessariamente é só regressão, isso é muito confundindo, né? A gente acha que hipnose é regressão, às vezes até se envolve religião no meio disso, não é nada disso, né? Tem técnicas hoje em dia mais modernas, são com essas que eu trabalho, até que o foco é o presente no futuro. No caso, a hipnose, o foco é o presente e o futuro. A regressão é tentar lembrar de algo do passado que me fez estar sentindo isso hoje, que me fez ser uma pessoa mais autoritária. Isso, ou trabalhar com algum trauma, alguma coisa. Normalmente eu costumo trabalhar com a regressão só no teu caso, assim, tipo, vamos fazer uma memória âncora, vamos lembrar de alguma lembrança boa, mas para trazer esses sentimentos para o hoje. A técnica é a mesma, no caso, eu vou ser hipnotizada e vou passar a lembrar de coisas do passado, mas é algo mais profundo do que a hipnose. Da mesma forma. Não, é a mesma coisa. Só que a regressão ele é uma hipnose. Foca mais na questão do passado.
Isso mesmo. Tá certo, então. Renata, muito obrigada pela tua participação. Adorei também fazer hipnose, gente. Bem legal, não tem problema algum fazer hipnose. Depois te traz uma sensação muito gostosa de alívio. Parece que algumas emoções que estavam te carregando, assim, fica mais tranquila, é bem bacana. Quanto tempo leva a hipnose? Ali foi só uma demonstração, mas normalmente uma terapia demora quanto tempo? Uma hora? Varia de cada objetivo. Normalmente uma sessão tem 50 minutos, alguma conversa antes e depois a hipnose. E essa sensação de calma, de tranquilidade que você sentiu ali, fica até 3 meses no organismo. Ah, entendi. Então tá certo. Muito obrigada pela tua participação, Renata. O programa Corpo e Mente fica por aqui. A gente se vê novamente no próximo domingo, às 8 horas da noite. Até lá!